Bom dia, meus semeadores da boa sorte. Domingo, estamos aqui de volta. Gente, eu estava olhando ontem, quando foi que eu iniciei esse trabalho aqui nas redes sociais. Eu iniciei no dia 22 de novembro de 2021. Então, nós estamos indo para o 5º ano. Bom dia, Marinho. Acho que é isso, né? Irlani, bom dia, minha charmosa. Então, estamos aí no 5º ano já desse projeto. Claro que eu tive algumas inconsistências por conta dos meus jejuns dopaminérgicos, né? Então, às vezes eu preciso recarregar minha bateria social. E pra mim, a forma de recarregar, gente, é realmente sair, me ausentar aqui das redes sociais, sabe? É uma forma que eu busco de autodesenvolvimento também, né? Esse desenvolvimento pessoal é buscar realmente cuidar do meu mental, do meu emocional. E as redes sociais, elas tendem, se você não tomar cuidado, a influenciar de forma muito negativa por conta, principalmente, da comparação. Você começa a se comparar com quem está lá na frente e começa a achar que está aquém e que nunca vai chegar lá. Então, eu busco ter essa sensibilidade, sabe? De observar quando é que eu estou começando a me comparar com outras pessoas e me sentindo aquém, achando que eu não estou fazendo o suficiente. E acabo me sentindo muito para baixo. Samara, bom dia! Então, estamos aí no 5º ano, né? Indo para o 5º ano dessas lives de sementes da boa sorte. Onde lá atrás, né, eu já começava a falar que é o nosso café da boa sorte. Inclusive, eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu tava ali preparando meu cafezinho, gente. Bora tomar um cafezinho juntos aqui na manhã desse domingão, desse dia 29 de março, último domingo desse mês de março. E eu espero, eu sempre falo para vocês que eu consagro o meu dia ao Senhor, consagro essa live ao Senhor. Então eu espero que eu seja, mais uma vez, um instrumento de Deus, um canal de Deus aqui nessa terra para poder abençoar a sua vida. Já preparou seu cafezinho? O meu tá aqui e bora tomar o nosso café da boa sorte. E hoje eu vou falar para vocês, ontem eu até fiz esse post a respeito de como é esse crescimento espiritual, mental, que é o tripé, né? E o físico. O físico vocês já conhecem, já sabem, porque eu sou muito transparente, eu busco ter muita coerência. Aliás, se algo que me incomoda, tanto em mim quanto nas pessoas, é a incoerência. O que é ser incoerente, Nízia? É quando você diz que quer algo, ou quando você diz que vai fazer algo, que busca algum objetivo na sua vida, e hoje você vai aprender como é que você busca algo e tem resultados, né? Consegue concretizar, materializar esse seu sonho, só que a pessoa ela não faz aquilo que é necessário para poder atingir aquele objetivo. Então isso para mim é incoerência. Como é que eu quero, suponhamos, passar num concurso, mas eu não me dedico ali, eu tenho só 2 horas para poder estudar. Mas utiliza essas 2 horas que você tem para poder estudar. É a condição que você tem atual? Use o que você tem, as ferramentas que você tem no dia de hoje para poder fazer o melhor que você puder, até você ter condições melhores para poder fazer mais. Esqueci o nome do filósofo que diz isso, mas vocês, como conhecedores, né, das redes sociais, passam muito tempo nas redes sociais, sabem quem é esse filósofo que diz isso, né? Que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder, nas condições que a gente tem, até ter condições melhores para poder fazer ainda melhor. Então, que você tenha... Obrigada, Samarinha. Você também é gatíssima, viu? Então, a coerência é isso. Se eu quero um físico bacana, no meu caso... Geise, minha chefe, bom dia! Então, se eu quero um físico bacana, para mim, o que seria incoerente? Eu não fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que é atividade física, um sono ali onde eu atinge esse sono regenerativo, sono reparador, um cardio, quando eu preciso perder mais gordura, né, diminuir ali meu percentual de gordura, eu sei que eu preciso incluir um cardio mais pesado por um período maior. Alimentação, que para mim é a base de tudo, né? 70% ou um pouco mais de 70% dos seus resultados no campo físico, né? Na estética, vai vir da dieta, né? Do seu protocolo alimentar. Então seria incoerente eu falar, nossa, eu quero tanto ter um físico bacana, um físico de atleta, e eu não fizer. Eu não me posicionar dessa forma, onde eu vou fazer atividades que realmente me façam alcançar aquele físico.
Aqui o exemplo também do concurso público ou de quem precisa passar na OAB. Eu tenho pouco tempo, mas utilize o pouco tempo que você tem para poder fazer o melhor que você puder nesse pouco tempo que você tem. Fernandinha, bom dia! Então, a incoerência para mim é a coisa assim que mais me incomoda e hoje, atualmente, eu não tenho paciência. Eu confesso para vocês que eu não tenho tido paciência e isso eu digo ali dentro de minha casa mesmo, sabe? Infelizmente, o próprio Jesus, né? Quando esteve aqui na Terra, quando ele foi fazer milagres, ele não conseguiu fazer milagres em Nazaré, porque muita gente começou a falar assim, mas daí não é o filho de José, aquele carpinteiro? Então, ele não pôde por conta da falta de fé do ambiente, a frequência ali foi tão negativa, a energia estava tão baixa, que o próprio Cristo, ele não conseguiu fazer milagres no local onde ele nasceu. Então eu percebi isso, sabe? Que o local de onde você sai, geralmente as pessoas não colocarão fé em você, não depositarão fé em você. Então que você não gaste o seu tempo e sua energia com aquilo ou com pessoas que não querem mudar de vida. Hoje eu consegui aceitar isso e estou focando meu tempo, a minha energia do ano, aquilo que eu aprendi, né, que é o conhecimento transbordando na vida de pessoas que realmente estão sedentas por transformação. Raiele, bom dia! Então que vocês também tenham esse pensamento. Não é porque família, muita gente às vezes deixa a questão de mãe, de pai, uma questão muito sagrada, né? E até é sagrada, eu sou muito grata pelos meus pais, porque eles me deram a melhor coisa que eles poderiam, né, me dar, que é a vida. Mas que a gente também tenha essa sensibilidade de perceber que na maioria das vezes o reconhecimento, ele não vem da sua própria casa. Muito pelo contrário, eles irão te criticar ou às vezes até tentar fazer com que você permaneça naquela plataforma inferior. Então você não vai conseguir subir lá com Abraão também foi da mesma forma, quando Deus quis dar uma nova visão para ele, dar Canaã para ele, o que foi que ele falou? Sai da tua terra, da tua parentela para o local onde eu te mostrarei. E a partir do momento em que ele saiu, ainda levou Ló ali com ele, né, e acabou que ele não teve a visão necessária. Lá na frente nos capítulos lá de Gênesis, mais para frente, fala que somente quando Ló se distanciou de Abraão é que ele conseguiu enxergar que ele já estava na terra prometida em Canaã. Então ele desobedeceu ali um comando de Deus também, né? Bom dia! Então, levando, né, a família, o parente, e a ordem de Deus foi muito clara. Sai da tua terra, da tua parentela para o local onde eu te mostrarei. Então, muitas vezes você também vai ter que sair de ambientes ou se desvincular de pessoas, e ambientes e pessoas determinam o futuro que você vai ter, para poder de fato ter resultados significativos para o seu futuro, tá bom? E com essa introdução eu vou deixar para vocês uma mensagem, um versículo bíblico. Eu falo que isso aqui é um manual, gente, do ser humano. Então isso aqui não é de religião, não é da igreja evangélica, nem da católica, nem do candomblé, espiritismo, seja o que for, não é sobre religião. Para mim isso aqui é um manual, é um livro sagrado, e é um manual para o ser humano. E hoje, uma das coisas que você vai aprender a conquistar qualquer coisa na sua vida, inclusive tendo a boa sorte, não a sorte, está descrito lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou seja, a sepultura, para onde você vai, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, não há nada. Então esse é o versículo que eu deixo para meditação desse domingo, dia 29 de março de 2026, para a vida de vocês. Que tudo o que vier à mão de vocês para fazer, que vocês façam muito bem feito, com muito amor, com muita dedicação, porque é assim que vocês conquistarão a boa sorte. E hoje eu vou estar passando para vocês quais são as regras, quais são os segredos milenares para você conseguir atingir a boa sorte. E eu sempre faço essa diferenciação, né, entre a sorte e a boa sorte. A sorte, ela depende do acaso. Então ela não precisa que você tenha alguma atitude para poder ter sorte. E ela é muito limitada, muito reduzida e é muito rara de ser encontrada, né? Já a boa sorte, ela depende única e exclusivamente de você. Então, e ela é acessível a
todos, a todas as pessoas, independente do ambiente, independente da família que você nasceu, independente da sua situação financeira, independente da situação que você está vivendo atualmente. A boa sorte, com B e S maiúsculo, ela está disponível para todos. Então ela é acessível para todos. Só que há regras que você deve seguir para você ter essa boa sorte, para você acessar a sua boa sorte. E hoje eu vou elencar aqui pelo menos 10 regras da boa sorte para que você conquiste qualquer objetivo na sua vida. Qualquer mesmo, gente. É um livrinho que foi assim o que... Claro, a Bíblia é a base de toda a minha transformação, mas há livros que realmente me impactaram, e esse livro aqui, tanto é que é o nome do meu Insta, né, gente? A Boa Sorte. E eu coloquei Semeando a Boa Sorte porque eu descobri o que é ter sorte e o que é ter a boa sorte. E na verdade eu já aplicava essas regras na minha vida, então foi mais para poder ali formalizar algo que eu já estava fazendo no meu dia a dia e tipo assim, me dar certeza, você tá fazendo certo, você tá no caminho certo e você vai ter o resultado que você almeja. E é isso que eu quero transmitir aqui para vocês, que eu transmito, né? Me esforço para poder transmitir no meu dia a dia quando eu volto às redes sociais. Inclusive os jejuns dopaminérgicos também fazem parte desse meu desenvolvimento pessoal, né? Muita gente ensina como você permanecer. Aliás, neurocientistas, eles são contratados para poder trabalhar nas redes sociais e viciar as pessoas para que elas permaneçam o máximo de tempo possível nas redes sociais. E eu venho com uma pegada completamente inversa. Para mim, eu penso que você precisa desse momento. É importante você estar em contato com outras pessoas, até para poder crescer, se desenvolver. Tem muita coisa boa, muito conteúdo bom sendo transbordado por meio de outras pessoas. Assim também como há os ruins, né? Mas esses eu já até deleto da minha vida. Mas que você busque utilizá-lo utilizar, né, as redes sociais com esse cuidado, principalmente para você permanecer com a sua saúde mental. Que você busque pessoas e frequente ambientes virtuais mesmo, que realmente vão te dar esse crescimento, essa nova visão de mundo e que não venham minar a sua fé, diminuir a sua fé, a sua força. Então tome muito cuidado com as pessoas que você se relaciona aqui no âmbito virtual. Li porque você indicou. Ai, que bom! Esse livro aqui, gente, pra mim ele é fantástico, sabe? Porque, de fato, ele transformou muita coisa na minha vida. E livro, gente, eu sempre falo, eu não empresto, eu prefiro comprar, dar pra pessoa, porque a depender da fase que eu estou, eu faço uma releitura dele. Então, eu gosto de reler meus livros, né? E essa releitura, ela me traz uma visão diferente para aquilo que eu estou vivendo atualmente. Então é como eu falei, esse livro aqui, para quem está estudando para um AB, vai servir. Para quem está estudando para um concurso, ele vai servir. Para quem está empreendendo, ele vai servir. Para quem está buscando um físico diferente, ele vai servir. Para quem está buscando espiritualidade, sabe, ter mais contato com Deus, mais intimidade com Deus, ele vai servir. Buscando essa saúde emocional, saúde psicológica, né, também vai servir. Então são regras que você pode impor para qualquer outra área da sua vida, não apenas na área financeira ou na área de estudos, mas para qualquer área da sua vida, você aplicando essas regras, você vai conseguir conquistar a boa sorte na sua vida. E a primeira regra da boa sorte é: a sorte, ela não dura muito tempo, porque ela não depende de você. Já a boa sorte, com B e S maiúsculo, é criada por você. Por isso, ela dura para sempre. Então, essa é a primeira regra da boa sorte. Essa diferenciação entre sorte e boa sorte que eu fiz. A sorte, ela depende do acaso. Você nem ao menos influencia. É como jogar na Mega Sena, ali na loteria, né? Você não sabe quem vai ser o ganhador. Apesar que hoje até tem como ter umas estimativas ali de aumentar a probabilidade, né, de ganho. Mas você não sabe quem vai ser o ganhador. Por quê? Porque é sorte. Você não, como eu falei, nem ao menos influencia. Já a boa sorte, que é aquela que você cria as condições favoráveis para poder chegar até você aquele resultado, essa sim depende única e exclusivamente de você. E é isso que eu vou estar ensinando aqui de acordo com esses segredos milenares que funcionou lá no passado, funciona no presente e vai funcionar depois que a gente já não estiver mais nesse mundo aqui. Rafinha, bom dia! A segunda
regra ou o segundo segredo milenar da boa sorte, para você ter a boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-lo. É aquela questão que eu falei logo no início da live, né? A incoerência. Eu quero passar no concurso público, mas não estudo, ou começa a dar desculpas. Ah, mas eu só tenho 2 horas do meu dia. Ah, mas porque eu tenho um filho. Ah, mas porque minha rotina ela é muito puxada, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Tá, mas e aí o período que você passa ali no ônibus, ou o período que você tem ali do almoço, ou acordar um pouquinho mais cedo antes do seu filho acordar, dormir talvez um pouquinho mais tarde, depois que você colocar o seu filho para poder dormir. Essa é a boa sorte, é você criar as condições favoráveis para que aquele resultado chegue na sua vida. Então, essa diferenciação eu quero que fique muito claro para vocês compreenderem que é exatamente o que Cristo falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se há uma certeza que você pode ter nesse mundo é que você vai ter aflição, você vai ter dificuldade. Só que há um caminho mais leve, há um jugo mais leve, como o próprio Cristo falou, né? Troque o seu jugo pesado por um jugo dele que é muito mais leve. Então há um caminho mais leve a ser seguido, que são essas regras que você pode seguir. Você seguindo essas regras, você consegue facilitar o seu caminho, a sua jornada, até aquele objetivo, até materializar aquele sonho. E essa é a boa sorte, é quando você cria essas condições favoráveis para atingir esse seu objetivo. Então essa foi a segunda regra, né? Então tome muito cuidado com a incoerência. Incoerência, se eu quero algo, eu preciso fazer algo para poder atingir aquele objetivo. Terceira regra, terceiro segredo milenar para poder se ter, conquistar a boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sob as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é conveniente criar novas circunstâncias. Einstein mesmo já dizia, né? É loucura, é muita doideira você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E eu aprendo muito isso, sabe, no meu esporte, no fisiculturismo, porque todas as vezes que eu entro numa preparação, é um novo físico que eu vou apresentar ali no palco. E eu sempre entro com essa mentalidade, cara, eu preciso superar. Eu olho minha foto do campeonato anterior, né, e olho assim, cara, eu preciso superar esse físico aqui. E são detalhes, sabe, detalhes que as pessoas que estão ali só fazendo a academia por fazer, ou às vezes ali por saúde, como eles falam, né, elas não percebem, mas por eu ter que apresentar aquele físico e ter uma regra ali dos árbitros, né, que irão me julgar, eu sei onde é que eu tenho que lapidar. Então, às vezes, são coisas pequenininhas, mas que vão fazer total diferença, a ponto de eu conquistar ali a minha bonequinha, né? Minha bonequinha de ferro. E, na maioria das vezes, também, as pessoas ao seu redor, elas não vão enxergar que você precisa mudar, alterar alguma coisa, mas quando você percebe isso, que precisa fazer alguma coisa de diferente para poder conquistar outros resultados, segue essa sua intuição. Eu falo que não é apenas intuição, né? O que o mundo chama de intuição, na verdade, é o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito. Então a gente é feito de corpo, alma e espírito. O espírito é o que nos liga ao Espírito Santo de Deus, né? A Deus. É como se fosse a Wi-Fi. Você só consegue acessar algumas coisas no reino espiritual se você tiver acesso a essa senha de Wi-Fi. E a senha de Wi-Fi é o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo dentro de você e ele se comunica com o seu espírito, ele vai lhe direcionar como acessar determinadas coisas, determinados lugares, determinadas pessoas na sua vida. Então, quando você quer resultados diferentes, se conscientize disso. Você vai precisar ter atitudes diferentes, frequentar ambientes diferentes, fazer um network, um contato com uma pessoa diferente. E eu sempre falo que network ele é melhor, ele vale muito mais do que dinheiro, gente. Por quê? Porque um peixinho, ele vai conhecer um tubarão. Então, essa sua conexão que você faz com outras pessoas, às vezes nem é aquela pessoa que você fez aquela conexão naquele momento. Só que aquela pessoa que você se conectou, ela conhece uma outra pessoa que é a pessoa que você vai precisar e vai mudar radicalmente a sua vida. Mas para isso, você precisa buscar novas atitudes, ter novas atitudes. Então, repetindo a frase de Einstein, é loucura querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quando eu quero causar um impacto ali no meu físico, eu aumento minha quantidade de cardio. Então, se eu fazer um cardio ali de meia horinha, 20, 25 minutinhos por dia, que geralmente é o que eu faço,
eu coloco 1 hora e meia de cardio dentro do meu dia. O carboidrato é outra coisa assim, que impacta muito. Quando eu quero buscar um físico mais denso, mais seco, onde aquela pele ela cola ali no meu físico, né? Eu diminuo também a quantidade de carboidrato. Obviamente, minha energia também cai, né? Demais, consideravelmente. Até a forma de pensar, a gente fica mais lerdo, sabe? Mas é demonstrando para vocês que se eu quero aquele resultado diferente, se eu quero diminuir meu percentual de gordura, eu preciso ter atitudes diferentes. Então, esse é um exemplo muito simples que eu tô dando para vocês aqui na área do meu esporte, mas que eu consigo levar essa disciplina, essa constância para as outras áreas da minha vida. Então, se eu quero um resultado diferente ali em relação a conhecimento, eu preciso ler mais livros. Então, aí nessa minha jornada eu já li mais de 300 livros, alguns não fizeram sentido e eu deixei para lá, outros eu já aplico ainda hoje na minha vida. Por quê? Porque eu queria transbordar algo diferente para vocês. E na verdade isso para mim é uma necessidade. Eu abri uma live aqui para vocês, eu não abro do nada. Antes eu li, antes eu ouvi podcasts, antes de entrar aqui eu busquei ter contato com pessoas para poder me direcionar, os meus mentores. Então eu não venho aqui, não abro uma live do nada podendo transbordar o que? Besteira? Para isso tem um monte, né, de influenciadores infelizmente fazendo isso. Mas eu levo isso muito a sério. Eu levo meu trabalho muito a sério. Aliás, eu levo ao pé da letra o que está escrito lá em Eclesiastes 9:10. Tudo que vem à minha mão para fazer, eu faço com o melhor das minhas forças. Deja, bom dia! Então, que seja assim com vocês. Que tudo que vem à mão de vocês para poder fazer, que vocês façam com o melhor possível, da melhor forma possível, com a melhor força que você tem, com a maior força que você tem, se dedique ao máximo àquele objetivo, sabe? Aquilo que você determinou que vai realizar, que você vai materializar. E para ter resultado diferente, coloque-se em mente, você precisa também ter atitudes diferentes. Na maioria das vezes, as atitudes diferentes, elas virão de ambientes e de pessoas com as quais você se conectará. Então tome muito cuidado com ambientes e pessoas, porque elas influenciarão de forma significativa nos seus resultados e no futuro que você terá. A quarta regra, ou quarto segredo milenar para se ter a boa sorte é preparar as condições favoráveis, que foi o que eu acabei de falar, né? Robson, bom dia, Robinho. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. E isso é algo que eu tenho lidado no meu dia a dia, infelizmente, só que da forma contrária. A maioria das pessoas, elas buscam benefício somente para si. E pior, algumas ainda pegam e doam a energia que elas têm, a força que elas têm para poder fazer com que a outra pessoa caia, sabe? E isso é tão ruim, porque se elas descobrissem lá no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um dos hábitos, né, que os grandes empreendedores, empresários, as pessoas, né, bem-sucedidas têm, um dos hábitos eficazes é o jogo do ganha-ganha. Soraya, bom dia! E esse jogo do ganha-ganha é o quê? Eu vou fazer algo para mim, mas como é que eu faço algo para mim onde eu vou beneficiar o próximo? Isso que eu faço aqui nas redes sociais. Eu levei ali 10 anos para poder conquistar algum objetivo na minha vida. Para mim foi uma dor muito grande para poder ter demorado, né, muito tempo para poder conquistar algum objetivo na minha vida. E se eu posso encurtar a vida de outra pessoa, ou na verdade a trajetória, né, da outra pessoa, não encurtar a vida, essa vida ruim, né, que eu digo, mas se eu posso encurtar o caminho, a jornada daquela pessoa para poder facilitar o caminho dela e falar, cara, não faz isso daqui, porque eu dei murro em ponta de faca, fazendo errado por vários anos, por vários meses, então não faz isso. Mas faz isso daqui, ó, porque isso daqui deu certo comigo e eu vi que também deu certo com outras pessoas. Isso pra mim é o que faz sentido. Esse é o meu propósito de vida e por isso que eu dou parte do meu tempo, da minha energia para poder ser mentora dessas pessoas. O que é um mentor? Nada mais é do que você encurtar a jornada da outra pessoa. Então aquilo que eu levei 10 anos para poder conquistar na minha vida, se eu posso fazer com que a outra pessoa conquiste em 1 ano, ou um pouquinho ali mais de 1 ano, por que não fazer isso? Esse é o jogo do ganha-ganha. E você também atrai a boa sorte quando você pensa também em beneficiar as outras pessoas.
A quinta regra, o quinto segredo milenar da boa sorte, para se ter a boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Eu sempre falo isso para os meus mentorandos, gente. Você tem um superpoder, só que esse superpoder, ele amanhece ali no seu dia assim que você acorda e ele acaba quando você vai dormir. É o superpoder de fazer um pouquinho todo santo dia. E você só tem hoje. O ontem você nem ao menos influencia, passou. A única coisa que você pode ter é servir, né, de parâmetro, de experiência do que você não deve fazer dali pra frente. Ou também as coisas boas que você fez, né, no ontem ou no seu passado, você fala assim, caramba, eu vou repetir isso aqui porque isso deu certo lá no meu passado. Mas você não pode fazer mais nada pelo ontem. O amanhã muito menos. Você nem sabe se vai acordar no dia de amanhã, sabe? A gente só acorda, só levanta da cama porque é a misericórdia de Deus que se renova naquela manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos, né? Ouvindo, vendo, assistindo essa live de hoje ou fazendo essa live de hoje. Então é a misericórdia de Deus. Mas como você não pode influenciar? Nem no ontem, fazer nada pelo ontem, pelo seu passado. Claudinho, bom dia! E você também não pode fazer nada pelo seu futuro, e ambos causam essas doenças que está no século de hoje, né? Que é no passado. Se você ficar muito tempo lá no passado, causa depressão, porque você sempre vai se comparar a algo do passado, ou vai ficar pensando em algo que deveria ter feito e não fez, e daí vem a depressão. Isso são estudos de neurocientistas comprovando isso, tá, gente? Quando você passa muito tempo no passado, causa depressão. Quando você passa muito tempo no futuro pensando, caramba, mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer não sei o quê. Ah, mas eu ainda não construí uma família, ainda não me casei, ainda não tive filho, e os anos estão se passando. Ah, mas eu ainda não passei no meu concurso. Ai, mas todo mundo tá passando na OAB, mas eu ainda não passei. Ai, meu Deus, tá todo mundo já com emprego fixo. Quando você começa a pensar muito no futuro, lhe causa essa ansiedade. Então tome muito cuidado para não passar muito tempo no futuro e nem passar muito tempo no passado. Esteja 70, qual é a dica desses neurocientistas? Que você passe pelo menos 70% no seu presente, porque é ali que você vai materializar algo. É no hoje que você consegue fazer alguma coisa. No passado, você tem que ficar no máximo 10% do seu tempo, refletindo exatamente sobre o que você fez de errado, o que você fez de certo e o que você vai repetir. E o que você fez de errado, você vai se ressignificar e falar, não, isso aqui eu não vou mais fazer. Vou utilizar como experiência para poder não repetir esse mesmo erro no meu presente e não impactar negativamente no meu futuro. E o futuro, ele serve, e você deve passar no máximo 20% do seu tempo pensando sobre o seu futuro. Por quê? Porque é uma projeção. Você tem que projetar realmente, você tem que escrever ali, né? Eu gosto muito de escrita, de agenda. Então você precisa ter escrito o que você quer para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu sempre falo isso para vocês, eu tenho coisas na minha vida para daqui a 20 anos. Eu sei exatamente, pelo menos mentalmente, aqui na minha mente, já tem a Mísia de 60 anos. Então agora eu tô com 40 anos, mas eu sei qual é a Mísia idosa de 60 anos, que eu tô transformando, sabe? Que eu tô construindo, na verdade, né? Então eu tenho projetos para 20 anos, eu tenho projetos para 10 anos, eu tenho projetos para 5 anos, eu tenho projeto para esse ano de 2026, eu tenho projetos para 6 meses, eu tenho projetos para 3 meses. Então, a depender de como é que aquele projeto vai exigir de mim, meu tempo e a minha energia, eu delimito quanto tempo, em quanto tempo é que eu vou concretizar, materializar aquele objetivo, aquele sonho. Então, que seja assim também para a vida de vocês, que vocês possam imaginar sempre essa pessoa que vocês querem ali no futuro de vocês e no máximo passar 20% do tempo de vocês projetando o que vocês querem para o futuro, mas focando 70% do tempo de vocês no presente, porque é no hoje, é no agora que você vai conseguir realmente materializar algo, concretizar algum objetivo que vai impactar no seu futuro. O sexto segredo, não, na verdade nós já estamos no sétimo, né? Não, é no sexto mesmo. O sexto segredo para se ter a boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte ela não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário,
mas que é imprescindível. Vanessinha, bom dia! Uma atleta aí, gente, que eu admiro demais, a Figure. Tive contato com ela, como eu falei, ambientes e pessoas, elas influenciam demais, né, no seu futuro. Então, essa atleta também, ela me influenciou demais. Essa questão da disciplina, né, esse ambiente que você convive com outros atletas, você fala assim, caracas, como é que a pessoa conquistou um físico desse? Aí você vai analisar o histórico, o dia a dia dela, você vê que nada mais é do que a repetição de pequenos atos, mas com constância. Todo dia, às vezes, ela faz a mesma coisa, acorda no mesmo horário, faz a mesma refeição por diversas vezes, e isso também me ajudou bastante a levar, na verdade, trazer, né, isso pra minha vida. Então a Vanessinha também é uma pessoa assim que me influenciou, ainda me influencia e me incentiva demais nesse mundo do fisiculturismo. Obrigado pela sua vida, tá, Vanessinha? Então a sexta regra, ou o sexto segredo é esse. É você saber que, apesar de você ter criado as condições favoráveis, aparentemente você não vai ter resultado. Você vai falar assim, mas caramba, eu tô fazendo isso daqui, tô seguindo direitinho o que me ensinaram, tô cumprindo. O alarme já tocou. Estou cumprindo aquilo que foi delimitado, aquilo que me ensinaram, aquilo que meu mentor passou, e ainda assim eu não estou tendo resultado. Por quê? Porque às vezes, gente, aquilo que você acha que é desnecessário, às vezes você pensa que é algo insignificante, é simples demais, é pequeno demais, isso aqui não vai impactar nesse meu sonho, né, na concretização desse meu objetivo. E às vezes é exatamente esse pequeno passo que você precisa ter, essa pequena atitude que você precisa tomar, uma decisão que você precisa tomar, é que vai alterar completamente o rumo da sua vida para que você alcance a sua boa sorte. Então não feche os olhos para as coisas que atualmente você considera insignificante, que você considera pequeno. Essa coisa que você considera pequeno pode sim mudar o rumo da sua vida, a trajetória do seu projeto, se você tomar essa atitude, ainda que você ache que é insignificante. Então, tenha essa sensibilidade, sabe, de prestar atenção quando as coisas estão muito monótonas, quando as coisas estão muito paradas. Nesse momento, às vezes, aquela atitude que você acha que não vai influenciar no seu futuro, é exatamente essa decisão, esse posicionamento que vai alterar o curso da sua trajetória. Sétima regra, ou sétimo segredo milenar para se ter, para se conquistar a boa sorte. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Então, quando você sabe que está fazendo o que é certo, fazendo o que é necessário para poder atingir aquele objetivo, você sabe que o acaso ali não vai atrapalhar em nada na sua vida. Você vai continuar mantendo a constância naquele seu objetivo até materializar aquele seu sonho. Então, a sorte, ela de fato vai aparecer do acaso e ela não é para qualquer pessoa. Já a boa sorte, você tem essa convicção de que se você fizer exatamente aquilo que outros que já estão no local onde você quer, né, que já conquistaram os objetivos que você quer conquistar, se você permanecer com constância, fazendo a mesma coisa todos os dias, ainda que de forma pequena, né, que eu falo que é o tijolinho que você coloca ali na construção do seu futuro. Se hoje você colocar o seu tijolinho na construção do seu futuro, você sabe que no momento aquele edifício ele vai estar pronto. E muita gente às vezes só enxerga quando ele estiver pronto. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com um colega meu a respeito disso, né? Que quando a gente está construindo, na construção em geral, né? Se vocês forem observar, se gasta muito tempo e muito dinheiro na base. E ela não é vista. Por quê? Porque ela é profunda, é lá embaixo. E gasta muito dinheiro, gente, mas muito dinheiro mesmo. Eu lembro quando minha mãe começou ela destruiu, né, a casa antiga, e construiu, começou a reformar a casa e teve que destruir realmente tudo, inclusive a base, porque a base da outra já não estava sustentando e estava tendo muita rachadura. Então ela teve que destruir tudo e construir uma nova base. E a nova base eu vi que eles estavam cavando tanto, eles tiveram que cavar tanto e depois ainda colocar novamente a terra, sabe? Aterrar novamente para que aquela terra ficasse mais densa, né? Que eu percebi, e demorou muito tempo, sabe? Para poder finalizar essa base, para depois, quando construiu, quando eu vi, assim, caramba, já terminou muito mais rápido a parte de cima, né? Que é a construção do que a base. E a base, ela vai depender de mais tempo, você vai despender mais tempo e mais energia na sua base,
Por quê? Porque ela que vai lhe dar a estrutura para você conseguir segurar esse sonho, esse projeto que Deus colocou nas suas mãos. Então, por mais que você esteja, né, doando muito tempo e muita energia nessa sua base, saiba que é ela que vai conseguir fazer com que você segure aquilo que Deus vai trazer ainda para a sua vida lá no seu futuro. Então, quando você cria essa noção, você sabe que independente do que está acontecendo do seu lado direito ou do lado esquerdo, as pessoas estão avançando, parece que você não está avançando da mesma forma que as outras pessoas, mas quando você cria essa noção, caramba, mas eu estou fazendo o que precisa ser feito para poder alcançar o meu objetivo, você para de ligar para o que as outras pessoas, ou para o tempo, né, que parece que está correndo mais rápido para as outras pessoas, e começa a manter o foco apenas no seu objetivo e naquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Então, a boa sorte é isso, é você também, para você ter, né, essa boa sorte, é você ter essa sensibilidade de se dedicar para poder criar essas condições favoráveis, independentemente do que as outras pessoas estão conquistando ou do tempo que elas levaram ou estão levando para poder conquistar os objetivos na vida dela. O 8º segredo para você ter a boa sorte é: ninguém pode vender a sorte, minha gente. A boa sorte, ela não se compra. Desconfie dos vendedores da sorte. Aqui são aqueles atalhos, né, que muita gente oferece. Tem muito aí nas redes sociais, né, infelizmente. Doutor Alisson, bom dia. Era com o doutor Alisson que eu estava falando a respeito disso, da fundação, né? Da base, o tanto de tempo que a gente leva para poder construir a base em qualquer área da nossa vida. Eu falei aqui no sentido físico, né, da construção de uma casa, perdão, mas eu estava falando com ele a respeito de uma outra base, né, de um outro sonho que a gente está materializando e o tanto de tempo que está levando para poder construir, né, essa base nesse no outro sonho, mas que quando sair o edifício, quando tiver a construção, aí todo mundo vai ver e falar assim: como assim? Você teve sorte, hein? Como é que você conquistou isso em tão pouco tempo? Mas não estão vendo a nossa base, a construção da nossa base, né, o que a gente está fazendo escondido, entre aspas, né, de forma escondida, porque ninguém vê quando a gente está construindo a nossa base. Então, assim também é na sua vida. Muitas vezes você vai fazer sozinho, vai ser solitário. Esses meus jejuns dopaminérgicos que eu chamo de modo semeadura. O que é a semeadura? A semente, quando ela é plantada, antes de ser germinada, antes dela dar frutos, né, de tornar uma árvore e dar frutos, ela é plantada num local úmido, num local escuro, extremamente solitário. E esse é o meu modo semeadura. Por que às vezes eu me ausento e me afasto de algumas pessoas? Não é porque eu não gosto dessas pessoas, não é porque eu quero fazer aquele dali ou fazer alguma maldade para as pessoas, mas é porque eu preciso daquele meu momento, porque eu sei que quando eu sou lançada num solo, eu sei que aquele solo ele é muito fértil, eu vou ter que passar por esse processo de solidão, de escuridão, de esse momento mais úmido, onde você não vê nada, não tem graça nenhuma, sabe, esse momento de jejum dopaminérgico, mas que quando aquela semente que foi lançada, ela germina, ela se torna uma árvore, eu sei que depois que eu me tornar essa árvore, eu vou dar muitos frutos. Então, muitos comerão desses meus frutos. Por quê? Porque eu decidi lá no passado, ou eu estou decidindo ainda, né, no meu presente, passar por esses modos semeadura, sabe? Esses momentos de solidão, esses momentos de escuridão, para poder encontrar a minha luz, para poder saber como é que eu posso dar frutos para as outras pessoas. Então, que você tenha também consciência disso, que a maioria das vezes, a maioria dos seus resultados, eles virão desses momentos que você passa sozinho, que você passa na escuridão, que você convive consigo mesmo, que você convive com seus traumas, que você passa por esse processo de psicanálise, sabe? Essa autoanálise, para poder verificar se aquela crença, ela pertence mesmo a você ou ela foi repassada de geração a geração até chegar em você e você acreditou naquilo porque foi repetido de uma forma tão constante a ponto de ser uma verdade, se tornar uma verdade na sua vida. Mas que quando você faz essa autoanálise, você fala assim: caramba, mas por que eu tenho que levar isso daqui para o meu filho? Por que eu tenho que levar isso daqui para as outras gerações? Por que não quebrar esse ciclo? E por que não eu quebrar esse ciclo nessa minha geração? Sabe, essa herança, essa maldição hereditária, essa herança de meus familiares. Então, que você se posicione dessa forma. Há momentos em que você vai passar por esse processo de solidão, de solitude, de escuridão, mas que lá na frente, quando a sua sementinha ela germinar, você vai dar muitos frutos para as outras pessoas. A 9ª regra, o 9º segredo milenar da boa sorte é: após criar
todas as condições favoráveis. Tenha paciência, não desista. Para alcançar a boa sorte, você precisa ter fé, você precisa ter confiança. Então, às vezes, você já fez tudo o que devia fazer, você seguiu todas as regras ali da boa sorte, você colocou em prática todos aqueles ensinamentos que seus mentores passaram, mas ainda assim, a boa sorte não chegou até você. Calma, há momento na sua vida em que você vai achar, caramba, mas é impossível isso daqui acontecer. Quando chegar esse momento de impossibilidade na sua vida, saiba que é o momento em que Deus entra para poder realizar o impossível na sua vida. Então, de fato, há momentos em que você vai fazer tudo, você vai despender uma força descomunal, você vai despender muito tempo, vai doar muita energia para poder atingir aquele objetivo, e ainda assim, você vai chegar num ponto em que você vai falar assim, caramba, daqui para frente eu não consigo mais. Daqui pra frente é impossível, sabe? Eu não vou mais conquistar mais nada daqui pra frente, eu não vou conseguir realizar mais nada daqui pra frente. É naquele momento que Deus entra para poder realizar o impossível na sua vida. Então, se você chegou nessa fase em que você já fez tudo o que poderia fazer com as forças que Deus lhe deu, saiba que esse é o momento de Deus entrar na sua vida e que você devolva a glória para Ele. É algo muito importante que eu levo na minha vida, eu tenho muito temor e muito tremor, sabe? Em devolver a glória para Deus. Por quê? Porque se eu tenho vida, se eu respiro, se eu enxergo, se eu falo, se eu sinto o cheiro das coisas, se eu ouço, se meu coração bate, se o meu cérebro sabe pensar, se eu tenho sabedoria, se eu tenho inteligência, é porque Deus me deu isso. Então, que você devolva a glória para Deus quando você atingir os seus objetivos. Por quê? Porque quando chega nesse momento em que você acha que é impossível, é ali que Deus opera um milagre na sua vida. E décimo, e último segredo para se ter a boa sorte é: para criar a boa sorte, é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. É aquilo que eu falei para vocês. A boa sorte, ela é acessível para todo mundo. A sorte com S minúsculo, não. Ela depende realmente do acaso. Já a boa sorte, ela está acessível para qualquer pessoa. Que foi exatamente isso que eu passei, esse passo a passo aqui desses 10 segredos que eu vim passando aqui para vocês para se ter a boa sorte. Ela é acessível para todo mundo. Só que para se ter a boa sorte é necessário você seguir essas regras, cumprir com esses segredos que foram revelados aqui, esses 10 segredos que foram revelados aqui, para realmente alcançar a boa sorte. E no final de tudo, gente, esse livrinho aqui, ó, que é a boa sorte, ele resume em síntese o que é a boa sorte, como alcançar a boa sorte. Criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. Então, para resumir tudo o que foi dito desses 10 segredos milenares da boa sorte, a única coisa que você deve fazer para poder ter e alcançar a boa sorte em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja espiritual, seja mental, psicológica, matrimonial, patrimonial, no concurso público, na OAB, tem muita gente, né, que me segue nessa linha aí, físico, qualquer resultado que você queira ter na sua vida, saiba que a única coisa que você precisa fazer é criar as condições favoráveis, porque a boa sorte, ela vai te alcançar. Então, Mísia, de tudo aqui que você me falou, desses 10 segredos que foram revelados, qual é a única coisa que eu posso levar durante essa semana, essa última semana e a primeira semana também, né, do mês de abril, para poder realmente conquistar a boa sorte? Crie as condições favoráveis para que quando a boa sorte, a deusa da boa sorte, lhe encontrar, você possa realmente atingir esse seu objetivo, materializar os seus sonhos. E como é criar as condições favoráveis? Aí é muito subjetivo, né? Você que vai saber. É na área física, como é que eu crio as condições favoráveis na área física? Me alimentando melhor, dormindo melhor, me exercitando. Se eu quero um pouquinho mais de resultado ali no meu físico, né? Diminuir ali a gordura. Eu sei que eu vou ter que diminuir o carbo, aumentar o cardio. Isso é criar as condições favoráveis. Como é que eu crio as condições favoráveis nos estudos, Mísia? Eu trabalho de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, mas eu tenho feriados, eu tenho finais de semana, onde eu posso doar mais tempo para os meus estudos. Faça isso. Eu tenho só 2 horas durante a minha semana. Utilize aquelas suas 2 horas com o melhor que você puder, da melhor forma que você puder, para poder doar
a esse seu objetivo, a materialização desse seu objetivo. Isso é criar as condições favoráveis para que quando a boa sorte chegar até você, ela te encontre e esse seu sonho ele possa ser materializado, tá bom? Então essa foi a nossa live de hoje, os 10 segredos milenares de como alcançar a boa sorte. E eu espero de fato que você tenha sido mais uma vez um instrumento de Deus na sua vida para poder mudar aí, quem sabe, a trajetória. Se você estava percorrendo algum atalho, que você saia desse atalho ainda hoje, sabendo que é o hoje que você tem, né? Também pensando nisso, que a única coisa que você tem para poder alterar no seu futuro é o hoje. Então que você possa utilizar esse seu dia 29 de março de 2026 para poder fazer o melhor que você puder, como está escrito lá em Eclesiastes 9:10, com o melhor das suas forças. Porque para onde a gente vai, a gente quer para a sepultura, lá não tem mais sonho, lá não tem mais vida, lá não tem mais projetos, lá não tem mais planos. Então, plano, projeto, vida, você tem aqui, no hoje, no agora. Então, não passe muito tempo no futuro, não passe muito tempo no passado e viva o presente. Aliás, o hoje ele é chamado de presente, não é à toa, não. De fato, foi uma dádiva que Deus lhe entregou. É um presente que Deus está entregando na sua mão. Então, desembrulhe essa caixinha, esse presente que Deus lhe deu e aproveite ao máximo o que tem dentro dessa caixinha chamada hoje, tá bom? Um beijão enorme. A gente se encontra no próximo domingo para mais uma live da boa sorte, né? Para mais uma sementinha da boa sorte. Eu espero que essa semente você plante durante essa semana, que é a semente de criar as condições favoráveis para você atingir os seus objetivos, tá bom? Um beijão, façam um excepcional domingo e permaneçam no centro da perfeita vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Beijão, Samarinha, até mais. Fiquem todos com Deus, até mais.